Bom dia, meu amado irmão, irmã, serva, servo, ouvinte da palavra do Deus vivo, você que ama estar aprendendo a cada dia mais a palavra, assim como nós precisamos estar ligado para aprendermos e tem valorizado o seu tempo, tirado tempo para poder ouvir o que Deus tem a dizer. Eu me encontro aqui agradecendo a Ele por mais essa oportunidade e a você também por essa grande oportunidade de estar aqui e ter a consciência, a confiança de que o Senhor, Ele tem algo para você. O Senhor tem algo para você. E hoje quero estar aqui transmitindo em orientação com o Espírito Santo, com a ajuda desse Espírito Santo que é do nosso Deus, passar para você algo referente à obediência na palavra de Deus. Dita ensinamentos deixado em Provérbios de Salomão, onde você pode e tenha maior liberdade de consultar, de ver o que está registrado e tomar para a sua vida, de forma onde você encontrará as forças ou a força necessária para vencer os gigantes que surgem no decorrer de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano, mas não leva esse tempo porque constantemente estamos em luta, estamos em batalha e essa batalha ela não é contra a carne nem o sangue e contra as potestades espirituais que atuam nas regiões celestiais, amém? Impedindo muitos e muitos de terem os seus olhos abertos, para contemplar a glória maravilhosa que é e está na pessoa bendita, que é o nosso Criador, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, e que por amar a humanidade, ele chega ao ponto de entregar o seu único e amado Filho, em nome de Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez a você que já se inscreveu, que Deus continue visitando. Eu tenho apresentado a sua vida e eu tenho a certeza de que você tem sentido algo que ainda talvez não tenha tido ou ainda não tenha encontrado, que é na palavra do Senhor uma orientação vinda do trono de Deus, não somente por esse humilde servo que é totalmente grato pela libertação, pelo Senhor ter me libertado, mas por boca de tantos homens, servos de Deus e pastores, missionários que estão aí envolvidos nessa obra, dando o seu melhor em obediência a essa palavra. Este é o nosso desejo e a vontade soberana é do nosso Senhor, onde não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder, e sim que todos cheguemos ao pleno conhecimento da palavra gloriosa, que é a palavra do nosso Deus vivo. Amém? Você que já se inscreveu, muito obrigado. E a você que ainda não sentiu-se tocado pelo Espírito Santo, que não sentiu tocado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa tocar em teu coração.
onde essa palavra possa ser compartilhada, embora você pode estar falando com alguém que não tem estudos, mas sim experiências adquiridas no decorrer da minha caminhada, onde me conscientizo, onde não abro mão, não desejo, falo assim, eu nunca vou abrir mão, não posso dizer dessa forma, mas o meu desejo é estar constantemente, a cada dia da minha vida, estar com meus joelhos dobrados, agradecendo a esse Deus pelo privilégio de cada dia de vida que Ele está me concedendo. É o que quero passar nessa devocional de hoje, e me lembrei de algo dito a respeito de quando chegar o dia da sua morte. Viva o seu último dia como se fosse o último. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E certamente um dia ele chegará. Ali eu lhe pergunto. Para isso, há uma grande necessidade de estarmos em obediência à palavra desse Deus, uma palavra que vem para nos consolar, uma palavra que é fortaleza, uma palavra que é para nós uma orientação. Não peguei água hoje, minha garganta está querendo coçar, mas em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós e continue nos dando a graça, o entendimento, força e sabedoria. Então você que ainda não se sentiu tocado, está deparando com esta palavra, que você possa me ajudar compartilhando para quem você sabe que ouve, que gosta de ouvir e pode até então ter ou ser confrontado com a palavra pela qual nós ou cada um daqueles servos tem trago as suas devocionais. Estou incluído naqueles que são intercessores e precisamos de estar intercedendo sempre, sempre, sempre. Primeiramente, pela nossa vida física, espiritual, nossa vida sentimental, profissional, vida conjugal e assim por diante. Nós precisamos de estar, devemos estar em comunhão com esse Deus. Aqui, não falando de religião, e sim mostrando o que a Bíblia nos orienta. E por isso, em nome de Jesus, tem o versículo da devocional de hoje, se encontra em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 13. Esta devocional diária, eu tenho dito, talvez você deseja, abaixar um aplicativo de uma Bíblia ou ter a Bíblia em seu celular. Eu me deparei com essa Bíblia, Bíblia JFA Offline, onde muitos têm essa palavra em mãos pelo celular. Talvez você não carrega a Bíblia, mas sente vontade de saber algo a respeito da palavra. Você pode baixar esse aplicativo e eu garanto que você não irá se arrepender. Amém? Onde você, nesse aplicativo, você vai encontrar aqui, olha só, a Bíblia, Academia JFA, Meus Planos,
caminho perfeito. O que é caminho perfeito? Evangelizar com o sal, explorar. Aí está mostrando para explorar aqui, né? Aí vem pesquisa, se você quer alguma referência em relação ao texto em que você está lendo, você pode também acessar, apertar nesse lado esquerdo, no superior esquerdo do seu celular, e ali você vai clicar, vai aparecer para você, aí vai vir devocionais, que são as devocionais diárias para cada dia. Eu não gosto de saber a devocional do dia de amanhã. Eu espero amanhã, após a oração, creio que Deus, por eu ter, assim como cada um tem a sua intimidade com Deus, eu tenho essa liberdade de ter tido essa orientação, de ter sido tocado, impulsionado e também compartilhar com você a respeito dessa palavra que é tão gloriosa e nos alimenta. Aí você vai encontrar as devocionais, em seguida você vai encontrar nossa, estou muito ruim. Devocionais, você vai encontrar os inários, a doação de Bíblias, sobre doações de Bíblias, remover remover ADS, ainda não vi o que é, Bíblia Apostólica, Bíblia, a Mensagem, Bíblia Áudio, Loja da Bíblia. Por fim, você vai encontrar vários ensinamentos dessa palavra do nosso Deus. Amém? E a devocional que eu gostaria de compartilhar com você, ela se encontra justamente na devocional de hoje, que está na Bíblia JFA Offline, mostrando qual é o que devemos, como precisamos estar procedendo diante do nosso Deus, onde o versículo da palavra se encontra em Provérbios, Provérbios, no capítulo de número 3, versículo 13, e vai nos dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. É algo, quando deparamos com esta palavra gloriosa, onde tem o sentido, cada palavra é algo muito, muito interessante, porque ela inicia a devocional de hoje, está iniciando o óxido. Está embaçado isso? Tá mesmo, meu querido. Nossa Deus. Tá difícil aqui, mas é o óxido. Já viu contar aquela ilustração? Enquanto eu limpo o óxido aqui, eu estou falando, limpando o óxido, eu lembrei de uma pessoa que gostava de olhar muito os defeitos, né, dos outros. E, na verdade, aqueles que têm facilidade ou se sente prazer em estar observando o defeito dos outros, muitas das vezes se dão mal. Eu gostaria de falar, mas eu não queria perder o foco aqui dessa mensagem, mas essa mulher
um casal, e esse casal, o homem, era aquele que era até mesmo interessante, que está até bem dentro desse texto. Olhando com os olhos espirituais, sentindo um toque no coração, eu não ia falar, mas tem a ver com o texto onde você vai entender porque estou falando. Esse casal, o homem, era aquele que tinha a sabedoria. Ele tinha a sabedoria. E estava diante do seu cônjuge, que até então era aquela pessoa que não dava atenção, não dava a mínima, não tinha interesse e tantas outras coisas que é real nos dias de hoje. E sempre foi real, independente do tempo, desde quando o Senhor cria os céus e a terra e depois cria o homem à sua imagem e semelhança. Sabemos que daí para frente criou então e mediante a desobediência, diante da desobediência, certamente nós sabemos que muitas coisas aconteceram pela desobediência. Então, bem-aventurado o homem. E esse homem, que era o esposo dessa mulher que até então vivia a criticar, e ele, tendo a sabedoria e vendo e imaginando, acredito eu, olhando para ele, oh meu Deus, minha esposa, então tinha aquele olhar observador e não agia. Ele esperou o momento certo para agir, até que então ele fala para a esposa de uma forma que ela veio a entender. É mediante a uma situação que ela se depara. Da casa dela, e ela avistava um outro lado, um outro casal, uma senhora, uma mulher, né, que lavava suas roupas e colocava no varal, e dali ela observava, falando, nossa, aquela mulher, ô mulher pobre, as roupas dela tudo suja, não lava a roupa direito. Quer dizer que ela via, eu não sei qual a distância, para que ela conseguia perceber que a roupa estava suja, no sentido, dá uma impressão que era do outro lado da rua, ela morando de uma casa e do outro lado, atravessando a rua, se depara com outra casa. Não a distância, porque não iria ter sentido dela ver se a roupa estava ou não suja. Preste atenção. Aquela mulher, ela via toda vez e falava com o seu marido. Se ela pensava, se ela via daquela forma, não havia a necessidade de estar falando para o esposo, que até então via que ela estava, de certa forma, não agindo conforme deveria. Então ela chegava lá, lavou a roupa de novo, colocou lá a roupa no sujo. Lavou a roupa de novo, lavou a roupa de novo. E aquele homem que até então usa da sabedoria, e me lembrando de Salomão, que pede a Deus, né, a sabedoria e sabe usar a sabedoria no momento em que ele estava diante de uma situação, sendo que ele pediu e no momento ele faz uso do que ele pediu a Deus e Deus o concede. E Deus o concede, nós sabemos, aquela rei que tinha 2 mulheres, uma estava morta, cada um tinha um filho estava morto, o outro vivia, depois houve aquela troca, então ele pede a espada, então ele usou da sabedoria. Mas nesse caso da mulher aqui e do homem, chegou um ponto em que ela saiu. Ele pediu que ele que ela fosse
até então na rua para alguma coisa, ou sair, ou para ver, resolver algum assunto para ele. Então ele pega um pano e vai e limpa a vidraça da casa dele, que até então estava completamente suja e impedia de que ela visse completamente como era o carinho e a dedicação que aquela mulher tinha, onde ele limpando o vidro e ela chegando após ter limpado, não se fala quanto tempo, suponhamos 5 minutos após, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, cada um coloca como queira. Mas o importante, o interessante é que ela, ao chegar, ela não se depara com a vidraça limpa. E assim, nos dias de hoje, existem muitos que agem de conformidade dessa forma, onde o próprio Senhor Jesus mostrando, orientando que você, para tirar o arqueiro, né? O cisco no olho do seu irmão, há uma necessidade de você que você venha tirar primeiramente a trave que está no seu coração, no seu olho, para que você possa ver claramente. E ela chegando, isso tudo trazendo para a palavra. Não entrei na palavra, e como eu coloquei no meu coração os 30 minutos, vou permanecer nos 30 minutos em nome de Jesus. Aquilo que eu não puder falar, o Espírito Santo continue falando no teu coração. Então ela, ao chegar e preocupada em estar sempre olhando e não vendo, e não percebeu que o esposo tinha limpado o vidro, né, a sua vidraça, ela olha para a roupa e então percebe e comenta com o seu esposo, que usando da sabedoria, ele vai até então e fala para ela. Ela olhando, falou assim, até que enfim, hoje ela limpou bem a roupa mesmo, hoje está limpinha. Está dando para ver, olha só. Até que enfim tomou vergonha, deve ter aprendido com alguém, né? Ela deve ter percebido. Aí o esposo, muito sábio, usando da sabedoria, não dizendo muito sábio, mas usando da sabedoria, abraça a sua esposa e fala, amor, eu limpei a vidraça hoje aqui de casa. E não houve a necessidade de ele explicar, mas o ensejo, a conclusão da história é para que ela viesse entender que o que estava sujo não era a roupa daquele ou daquela quem estava no trabalho, fazendo, tendo seus cuidados, seus afazeres, e sim ela que não deixava os seus afazeres. E acredito que ela tenha percebido e que nós venhamos a perceber, como está relatado nessa palavra, palavra gloriosa, bem-aventurado, iniciando que bem-aventurado é aquele que é feliz, e muitos não têm encontrado a verdadeira felicidade. Esta é a grande verdade, onde muitos se encontram entristecidos, cabisbaixo, andando sem direção, como tem aquele louvor, que há contigo, meu amigo, andando, né, cabisbaixo, sem direção. Então, se você encontra dessa forma e ainda não entendeu que há algo para contribuir, para fazer com que você se torne uma pessoa feliz, completamente feliz, o Salomão, Provérbios de Salomão, ele expressa da seguinte forma, bem-aventurado. Então, feliz, bem-aventurado o homem
que acha sabedoria. A partir desse versículo, me deparando com ele, nós podemos ver algo de grande profundidade, assim como cada versículo e em cada palavra direcionada aos nossos corações. Precisamos estar atento, pois quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o Espírito. Então não é os Espíritos, porque está tratando-se de uma entidade. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo tem usado, tem falado, mas muitos têm estado despercebido. Então que você possa ter os seus olhos, ter no seu coração, ou sentir no seu coração arder essa chama que quer fazer com que você saiba diferenciar o que é a sabedoria e encontrará a sabedoria. O entendimento é o versículo deixado pelo Provérbios de Salomão. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e você vai achar a sabedoria e se tornar completamente feliz buscando em Deus, tendo o Senhor como seu orientador e o Espírito Santo te conduzindo, e você entenderá como essa palavra foi deixada para nós. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Talvez você não tenha feito nada para adquirir a sabedoria, e precisamos estar fazendo. E o homem que adquire conhecimento. Então, o que você está passando, mediante ao que você está passando, que você possa adquirir, toda essa orientação pela palavra do nosso Deus. Palavra essa que não tem como fugir. Olha só, versículos de sabedoria. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, você querendo anotar na sua casa, diz assim: então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O entendimento você precisa ter e se conscientizar que sem entendimento não há como você se achegar a Deus e falar com Deus se não tiver entendimento de que Ele é o Deus a qual é digno de toda honra e de toda glória. Não vou parar no versículo, quero deixar apenas os versículos mediante ao desejo de transmitir algo diante de cada palavra transmitida deixada pelo nosso Senhor, usando os servos que deixaram para nós. Amém? Então, o que farei? Quem disse isso? O apóstolo Paulo, que está aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios, 2 Coríntios 14, 15. Então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aí vem Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, aí diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bem, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Tiago 3,13.
Vou deixar esses versículos aqui, está chegando os 30 minutos e eu quero colocar um ponto final, deixando aqui uma frase de motivação para que você venha sentir-se motivado no dia no qual o Senhor está te concedendo, me concedendo. Frases de motivação dita de certa forma. Aqui vou trocar o sucesso, onde está nessa frase, por uma palavra eternidade. Para ter, ou para ser, ou para viver eternamente. Eu vou colocar assim, vou substituir, mas a frase de motivação é o seguinte: para ter sucesso, o seu desejo de sucesso deve ser maior do que o seu medo do fracasso. Amém? Se importar menos e viver mais, se importar menos e viver mais. É nessa ordem que a vida acontece. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra, essa frase de motivação, onde eu pude substituir aqui essa para ter sucesso, para alcançar, para viver eternamente com o Senhor. Há uma necessidade de desejar, de ter o desejo, que o desejo venha a ser maior do que o medo do fracasso, do que o medo de ir para o inferno. Então, viva com Deus, creia em Deus, deposite em Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe. 32 minutos, amém? Estou mudando. Quero ver se eu consigo falar em 20 minutos para que você não tome, você que tem os seus afazeres, com certeza, e não pode tirar um tempo, embora sinta o desejo até mesmo de estar, mas por ter os seus afazeres, talvez não tira, por ser um tempo ainda que esteja longo, eu sei. O mínimo é 15 minutos, que até então o YouTube... Dificuldade que eu tenho de falar, não é? O YouTube... não falo, não sai. O YouTube, agora falou. Que até então o YouTube me concedia que eram os 15 minutos e eu tinha que andar. Então vou, em nome de Jesus, interceda pela minha vida, ore por mim, pela minha família, pela minha vida profissional, sentimental, na área financeira. Eu sou carente das orações e dependo desse Deus, dessa graça. E a graça do Senhor, ela é o bastante. Amém? Que Deus abençoe. Ponto final. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a minha vida, minha família, com a sua vida, sua família e com cada servo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Que Deus abençoe. Hoje, dia 24 de abril, ontem me esqueci, dia 23, caso meu filho estivesse com vida, ele estaria completando 33 anos. Que ele é de 1990, é uma conta fácil. Mas aprove ao Senhor e por ter passado e o tempo está a cada dia mais garantindo, dando a certeza de que esse Deus sabe de todas as coisas. Que Deus possa ter misericórdia de nós que estamos com vida, porque aqueles que partiram é Ele e Deus. Assim será também eu e você com Deus, caso venha a ser o nosso último dia. Amém? Que Deus abençoe por essa devocional e as mais ricas e copiosas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Amém? Abraço a todos, forte abraço, paz, graça e a paz do Senhor.